Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Rafa. Olá pessoal, eu sou o Rones. Como de costume, se gostarem do conteúdo, se inscreva no canal, ativem o sininho, que é para quando a gente lançar vídeo novo vocês ficarem sabendo e virem assistir. Caso não goste, não precisa nem comentar, segue o próximo vídeo. O filme que a gente trouxe para vocês hoje, para a gente conversar um pouquinho e contar um pouquinho, caso você se interesse, é o filme Sinfonia de Guerra. O filme está disponível na HBO Max. E o filme ele conta a história de uma orquestra, que essa orquestra ela fica na, como é o nome, tu lembra o nome da vila? Yorkshire. Fica nessa vila e a história se passa durante a Primeira Guerra Mundial, que foi contra a Alemanha novamente, né? Depois teve a Segunda Guerra, que foi contra a Alemanha de novo. E a história é focada nessa sinfonia, nessa, como é que é o nome do negócio? Coral? Nesse coral. Tudo se passa nesse coral. E como nesse coral são muitos integrantes, a gente não vai ter como lembrar o nome de todo mundo. Então a gente vai esquecer de alguns, né? É de praxe já. E antes que eu esqueça, se a gente esquecer de algum nome, pelo nosso vídeo não tem cortes. Se esquecer de algum nome, de algum personagem, tudo bem, faz parte, porque é muita gente. E muitos filmes da vez tem isso, né? Muitos personagens, a gente não consegue lembrar de todos. E o filme, ele foca nesse coral e, primeiramente, o coral começa e está bem defasado, falta muita gente. E as pessoas que estão participando, a grande maioria não tem grandes vozes. É quando o reverendo e o vereador da cidade, né, daquele pequeno vilarejo, decidem procurar um grande maestro. Porque o maestro que fazia parte do coral, ele decide, por livre e espontânea vontade, se inscrever para fazer parte da brigada contra os alemães. Porque lá tinha isso. Às vezes você ia ser chamado, claro, convocado, e você poderia se inscrever de livre e espontânea vontade. Que a gente viu isso mais pra frente, que muitos dos jovens se inscreviam, né, velho? Porque eu acho que na mente dos jovens ia ser uma grande aventura, ia ser, tipo assim, muito bom. Só que muitos, quando voltavam traumatizados pelo que eles viam na guerra. Voltando para o início do filme, quando o único pianista que fazia parte desse coral decide se inscrever, se alistar para enfrentar os alemães, eles ficam sem ninguém, sem maestro e sem pianista. É quando eles vão atrás, na verdade eles pensam, eles conversam antes, o reverendo, o vereador e outro, que eu não lembro o nome dele, para decidir se eles chamam o Henry ou não, porque o Henry ele é um dos grandes maestros. Por que eles ficaram na dúvida se chamava ou não? Tá aí no tapete, velho. Se ele chamava ou não. Porque o Henry passou alguns anos na Alemanha. E segundo eles, e até aquele burburinho, se ele voltou no caso para a Inglaterra, ele voltou porque ele quis voltar, ou ele voltou para ser espião da Alemanha, tipo espião, né, de guerra. Só que mais pra frente a gente descobre por que ele voltou. E outra coisa, eles comentavam muito que o Henry, ele ia muito na biblioteca ver os jornais, para ficar atualizado sobre a guerra. E segundo eles, né, que fazia parte do coral, o Dr. Henry fazia isso, que era para ficar atualizado sobre a guerra e passar para os alemães. Teve esse conflito, se chamava ou não, só que o vereador da cidade acabou dizendo assim, não vamos chamar, porque ele é um grande maestro, ou a gente chama, ou o nosso coral vai acabar. Então eles vão até um hotel, onde o Dr. Henry, ele é doutor porque ele é doutor em música. O Henry tá... Não, subiu de novo. Vai. Isso é a inquilina subindo aqui nos móveis. Quando eles vão até o Dr. Henry, o Dr. Henry tá dando aula em um dos hotéis mais chiques da cidade. Chique entre aspas, né? Porque como é no vilarejo, então... Mas é bem chique. Aí quando eles chegam lá, eles tentam convencer o Dr. Henry. E outra coisa, eles comentaram que o Henry era gay. E a gente percebe realmente que no filme ele é. E a gente vê depois, ou até contar depois, o porquê que ele ia sempre na biblioteca ficar atualizado sobre os jornais.
Eles vão conversar com o Dr. Henry, com o Henry, e o Henry acaba aceitando, mas o Henry coloca um adendo. Ele diz assim: eu vou, se eu puder ter o poder de dizer o que eu posso, o que cada um vai fazer. De início, o vereador não aceita, porque o vereador ele é um tenor, não é, velho, que ele diz? Ele é um tenor e ele é o principal do... Não é do teatro, não esqueci agora o nome do negócio. Coral. Do coral, ele é o principal e ele não quer perder Essa posição. essa posição, isso, que às vezes foge o nome da cabeça. E ele não quer perder essa posição. Só que, como só tinha o Henry para fazer esse, né, o coral andar, ele acaba aceitando. Quando o Henry chega lá, o Henry de início vê que tá uma bagunça. Não dá para saber quem é contralto, quem é tenor. Tá muito bagunçado e estão muito desincronizados. É quando ele começa a fazer novas audições. Porque ele disse assim que para ele assumir de novo, para ele assumir, ele disse que ia ter que fazer audições para saber realmente quem vai ficar em cada posição. Tenor, contralto, esse tipo de coisa. Aí ele começa a fazer quando ele percebe que ele vai ter que encontrar mais pessoas para participar do coral. Por quê? No coral tinha mais mulheres do que homens. Então ele precisava fazer o contrapeso, teria que ter bastante homens. É quando eles vão nos pubs da cidade, quando eles vão também nos hospitais, que nos hospitais tem muitos soldados que vieram da guerra machucados e estão lá nos hospitais. Aí ele chega lá perguntando nos pubs e nos hospitais se alguém quer cantar e se alguém sabe cantar. E o que eu gostei foi porque ninguém tinha preconceito, assim, eu vou. Porque o menino, os jovens principalmente, ele dizia assim, não, eu vou. E eles se arriscavam e ia. Aí ele conheceu uma coisa que eu achei legal. Eu acho que naquele tempo não tinha preconceito com quem era negra. Ou então, na Inglaterra não tinha preconceito, eu acho. Porque a gente vê muito preconceito, assim, nos tempos atrás, muito, né? Nos Estados Unidos, né? No Brasil. Mas, se eu não me engano, foi em 1915, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E a Mary, que ela é uma contralto, menina, ela canta divinamente bem. E ela é negra. E a gente vê que todo mundo trata ela bem. Eu fiquei tipo assim, eu até gostei, tipo assim, fiquei muito feliz, né? Porque eu imaginei o quê? Que naquele tempo todo mundo tinha preconceito, não queria ter contato com essas pessoas que são, né, negras. E a gente vê que naquele tempo não. Pelo menos no filme não retratou isso, né? Então a Mary também vai participar do teste. É quando ele vê que ela tem uma voz angelical. Aí ele acaba colocando ela como a principal, porque eles querem fazer, né? Eles querem fechar o coral, mas eles querem apresentar uma peça no final, não é, velho? Por isso que eles estão ensaiando tanto, querem muita gente. Então a Mary acaba conseguindo o papel principal. E eles vão agora atrás do homem, né? Fazer o papel principal do homem. Só que o vereador, ele achava que ele ia ser, só que ele não tinha uma voz bonita. Porque na peça principal, como contava, tinha que ser um homem mais velho que tinha que fazer esse papel. A Mel ia ser a enfermeira nesse segundo ato, não foi? Que era um tipo musical. E tipo musical. Aí o vereador, que ele fazia parte também do coral, ele não tinha um vozeirão, né? Aí o bom foi porque ele percebeu que ele não tinha esse vozeirão. Aí muitos dos jovens estavam sendo convocados para ir para a guerra, muitos mesmo. E alguns se candidatavam para ir. O que eu achei legal foi isso também, foi, velho, que focou muito nisso. No quanto os jovens perderam sua vida, assim, por besteira de gente besta. Assim, eu falo besteira porque por gente gananciosa, né? Porque a Alemanha queria, né, tomar conta... Enfim. Só que tem um porém, aí tipo, tinha muitos que, como você disse lá no início, ele se disponibilizava aí, não era nem chamado oficialmente para servir na guerra, mas de certa forma criou-se, talvez até pela própria sociedade da época, do ano de 1916, a ideia de que quem fosse para a guerra tinha de certa forma um maior respeito, recebia medalha de honra e tudo mais, obviamente arriscando a própria vida.
de ir e talvez nunca mais retornar. Que a maioria não volta, meu Deus. E era o que acontecia com a grande maioria, que inclusive os que retornavam, de certa forma, voltavam com algum dano físico. E muitos traumas. Exatamente. Aí, muitos desses jovens que eles iam, porque colocavam na cabeça que era tipo uma aventura. Ah, vai ser muito bom, é tipo como se fosse uma aventura, vou viver uma aventura. Só que os que voltavam traumatizados, porque eles viam o quanto era sangrento, o quanto era cruel a guerra em si, entendeu? Eles percebiam quando era tarde demais. Tanto é que um dos meninos que é namorado de Bella, né? Ele voltou traumatizado, o bichinho, porque ele voltou sem um braço, né? E Bella, porque aí Bella acabou conhecendo outro menino, não foi? Foi. Que ela fazia parte do coral também, essa Bella. Aí ela conheceu outro menino porque ela achava, porque ele tinha dado como desaparecido em combate. E Bella achava que ele tinha morrido, né? Em guerra. Só que não, depois passa um tempo, ele volta. Eu achei muito lindo essa cena, porque a primeira pessoa que ele foi visitar foi ela. Só que ela já estava com outro menino. Eu achei que cada um é cada um, né? Mas eu imaginei o quê? Se ela gostasse dele de verdade, ela tinha esperado pelo menos 1 ano, 2 anos, ou até mais, né? Mas vai de cada um, vai de cada pessoa. Quando ele voltou mega feliz, porque estava vivo, ia reencontrar ela, que ele gostava muito dela. Só que ela já estava diferente, porque ela já estava com outra pessoa. Aí o bichinho percebeu e foi para casa. Só que no outro dia ele disse que queria participar do coral. Foi quando ele foi fazer o... Como é que é o nome? Fazer o quê? Foi fazer o teste. E quando ele fez o teste, o Dr. Henry, ele percebeu que ele tinha a voz para ser o principal da peça. Porque tinha um vozeirão, viu esse menino? De início ele falou que não queria. Porque ele não queria ficar vendo a Bella todos os dias, né? Aí ele falou assim que dava para ele frequentar, né, o espaço do coral sem precisar estar vendo ela todos os dias. Só que não tinha como, ele ia ter que ver ela todos os dias. Porque no fundo do Tom Henry queria que ele ficasse. Porque ele ia ser o par perfeito da Bella. Aí o que foi que eles fizeram? Como no papel principal tinha que ser um idoso, eles modificaram as cenas e a história. Em vez de ser, porque no início ia ser como se fosse algo religioso. Aí tem que ser algo que ia representar a figura do religioso, ia ser um mais velho. Como estava acontecendo a guerra, que foi que eles disseram? Não, a gente podia trazer isso para os tempos atuais, que era o quê? Colocar o jovem que sobreviveu da guerra, como o... É contralto que diz, né, velho? O homem? Uhum. Não, o tenor. Como o tenor. E ele ia ser o principal, representando o homem. E eles iam contar a história de como era a guerra, como ele sobreviveu na guerra. Tipo isso. Só que teve um porém. O dono, o homem que criou a peça principal, a peça original, aliás, ficou sabendo que eles iam modificar a história, não foi, velho? E ele não gostou, e ele não deu o aval para eles contarem a história do jeito que eles queriam contar. Ele queria que eles contassem a história original. Aí veio na cabeça o quê? Vamos desistir. Só que a maioria, principalmente a Mary, disse que não, que ele já tinha ensaiado muito e não podia desistir naquele momento, que eles iriam apresentar naquela noite. Não foi, velho? Aí na noite no dia do ensaio, a gente descobriu o porquê. Não foi antes do dia da estreia. A gente descobriu, não foi, velho? Por que o Dr. Henry ia muito na biblioteca para ficar vendo os jornais. Ele era na biblioteca porque quando ele foi para a Alemanha, que ele passou muitos anos antes da guerra, e também como na Alemanha é o berço da arte moderna, né? Lá tudo desenvolve. Que eu nem sabia que Bach é da Alemanha, aquele que escreveu o negócio lá, a música. Bach é da Alemanha, eu não sabia. Bach é outro bem conhecido. É da Alemanha também. Por isso que esse povo são muito... Por isso que na Alemanha eles desenvolvem muita arte. Arte contemporânea. A música. Né? A música. A ópera, a orquestra, os instrumentos mais clássicos. Uhum.
Aí, nesse dia a gente descobre por quê. Todos começaram a comemorar porque um destroyer da Alemanha foi destruído. Foi destruído. E nesse destroyer tinha mais de 800 pessoas. Imagina, gente. Por mais que seja, né, inimigo, entre aspas, porque cada um está lutando pelo seu ideal. Mas foi 800 pessoas, morreu assim, rapidinho. E nesse destroyer, quem tava era o namorado do Henry. A gente ficou sabendo realmente que ele era gay, nessa parte. Por isso que ele ia muito no jornal, porque ele queria saber notícias, entendeu? De como estava o andamento da guerra. Foi quando ele ficou mega, assim, tipo impactado, quando o rapaz chegou dizendo que um destroyer alemão foi destruído, foi afundado. Aí ele ficou em choque. Tanto é que ele passou isso no ato quando estava ensaiando, não foi, velho? Tipo, ele ficou com muita raiva, ele ficou revoltado. Só que ele não contou porque estava revoltado. Ele descontou isso, sabem quem? No pobre do vereador. Porque o vereador, quando começou a cantar, ele falou assim que não estava bom, bem alto. Não estava bom, que ele não sabe cantar, tipo isso. Foi quando o vereador realmente viu que não estava pronto para o papel principal. Pronto. Aí foi quando também me perdi agora. Peraí, não, contei. Contei não, né? Não. Voltei. Aí na parte em que Mary convence o Dr. Henry a eles dar continuidade à apresentação, isso, musical, porque, como eles já tinham ensaiado muito, ela teve a ideia que, se eles não cobrassem ingressos, poderia ser que não poderia dar processo. Por quê? Só daria processo se eles cobrassem pelo que eles estavam apresentando. Então, se eles não cobrassem o ingresso, fosse gratuitamente, seria algo beneficente. Então, o homem que criou a peça original não poderia processar eles, entendeu? Foi quando eles disseram, pronto, então a gente vai fazer beneficente. Convidem todo mundo, seus familiares, amigos mais próximos, e a gente vai fazer a apresentação. Não foi, velho? É uma pra citar? Se tu tiver, tu me interrompe, porque senão eu vou falando, e vai embora. Aí, quando eles foram fazer a apresentação, a gente viu o quanto valeu a pena a apresentar, assim, esse processo que teve, né? E outra coisa que eu achei, assim, muito impactante foi essa questão deles anunciarem para as famílias quando um dos jovens tinha dado como ou morto ou desaparecido em combate, não foi, velho? Porque é muito triste. Porque eles chegavam para a família com uma carta e as pessoas já sabiam que era porque o filho tinha morrido. Porque a carta, acho que já diziam isso, né? Pelo selo. Uhum. Então já sabiam. E que o que trouxe muito nisso foi o quantas vidas foram perdidas por causa da ganância das pessoas. Nem das pessoas, de gente que está no poder, né? Porque, tipo assim, quem sempre sofre são as pessoas as mais pobres. Porque você não vai ver os filhos de gente rica indo pra guerra. Você não vai ver nunca, meu filho. E nem quem causa a guerra. Principalmente isso. O que dá raiva é isso. Porque, na verdade, quem era pra ser o de linha de frente era quem ocasionasse as guerras. Eles iam pensar 10 vezes antes de querer fazer qualquer guerra. Eles nem fariam, né? A não ser que fosse Guerra Fria. Igual o Donald Trump dos Estados Unidos contra o... Que é Donald Trump, Benjamin Netanyahu contra Gaza. Era pra ser o quê? Donald Trump na linha de frente, Benjamin Netanyahu na linha de frente e o líder lá de Gaza na linha de frente. Eu queria ver se eles iam pensar 10 vezes assim. Era pra colocar eles na arena. Eu queria ver. A gente iria assistir, ia ter o maior prazer de assistir o combate. Donald Trump tá velho, Netanyahu ia morrer primeiro. Pois é. E outra coisa, Putin ia ganhar de tudo, porque Putin já foi agente da KGB, menino. Ele ia ganhar de todo mundo, do planeta todinho. Aí, voltando pro filme, a gente viu quantos adolescentes se perderam, quantas histórias se perderam por causa da guerra. Porque tantas pessoas com vida, tantas pessoas querendo viver, querendo deixar a sua história, a sua marca, se perdeu. E muitos não foram encontrados, muitos não... Olha só a barbárie que é uma guerra. Muitos dos corpos ficam lá, jogados.
A grande maioria não volta para ser enterrado, sepultado no ambiente familiar. Olha como é triste, meu Deus. É muito triste. Quando você para assim para analisar o quanto bárbaro é. Eles não vão ter despesas com isso, não. Uhum. Primeiro, se Deus o livre que nunca haja a terceira guerra mundial, em nome do Senhor Jesus. Mas se houvesse, eu preferia ir passar a minha vida na cadeia, mas eu não ia nunca para uma guerra. Deus me defenda. Ou então eu apontava um pé, puf, não ia, porque eu tenho um pé apontado. Olha, que pena. Pedro tá rindo de um negócio desse, negócio tão sério. Ah, Maria. Voltando pro filme. Então, quando eles contaram a história, foi muito emocionante. Porque realmente retratou a guerra. O quanto eles tinham sofrido. E outra coisa que foi assim, bem chocante. Acho que é Clyde, o que voltou, não foi? Clyde, quando ele voltou, pra você ver, teve uma parte que ele disse, porque o reverendo falou assim que, segundo a crença dele, não existe purgatório. Aí Clyde foi e falou assim que, você quer saber se existe purgatório? Vá pra linha de frente. Porque ele disse que na linha de frente, quando eles estavam em guerra, ninguém poderia voltar. Um exemplo, começou a guerra, começou o tiroteio. Quem estava na linha de frente não podia voltar. Tinha que ficar ali ou morrer ou matar. Tipo isso. Porque quem voltasse, quem estava atrás dele, atirava. Tipo assim, você não podia recuar. Tinha que ficar ali tem que só ir pra frente, não pode voltar. Aí você vê o quanto é bárbaro e cruel esse tipo de coisa, né? Aí ele começou a contar isso, aí os amigos não, né? Que estavam participando do coral. 3 deles foram convocados e eles iriam no outro dia. Quando eles ouviram o Clyde falando isso, eles ficaram muito tristes, tipo assim, a gente não vai voltar. Só que Clyde percebeu que isso que ele disse foi, tipo assim, desencorajou os meninos. Aí ele foi e disse outra coisa, não lembro o que ele disse? Não. Que encorajou eles? Porque ele não queria desencorajar os meninos, porque já que eles foram convocados, eles vão de qualquer jeito. Então ele queria, tipo, motivar os meninos. Ele disse algo que, tipo, motivou os meninos. Eles ficaram alegres, sabe? Depois que ele disse isso. Aí eles foram convocados. Gente, é um filme maravilhoso, porque no início estava meio tedioso. Eu até pensei assim, meu Deus do céu, eu gastava quase a história desse filme. Mas tem que entender que o filme não vai ter que ser bom do início, meio e final. Não. Tem as suas partes para poder ter o enredo do que se quer transmitir, a mensagem que você quer passar, né? Uhum. E outra coisa também, a gente tá tão acostumado com esse negócio eletrizante, com esse movimento muito rápido, que quando a gente encontra um filme que tem um diálogo bonito, uma história bonita, a gente quer aquela rapidez, mas não. A gente tem que esperar a história desenvolver. E nesse filme é isso, um filme maravilhoso, que me surpreendeu. Nunca esperava que eu ia assistir um filme assim tão bom. O que eu não gostei foi de um final, porque eu esperava muito que dissesse no final. Porque como esses 3 meninos foram, né, do coral, eu esperava muito que dissesse pelo menos isso no final. Eles foram pra guerra, mas voltaram. Aí me deixou muito triste, gente. Porque a gente soube que eles foram, mas não soube se eles voltaram ou não. Eu não gostei desse final. Mas o filme, a história contada, o musical do final que o coral contou foi digno de um Oscar. Foi perfeito, não foi, velho? Eu amei. E tu, velho? Pois é. Amou o filme? Eu gostei, enfatizou muito essa questão, né, do que é a guerra por meio da arte, né, através do musical, da música em si. Também mostrou muito a questão de quem são os apaixonantes da música, como que é delicado, né, porque todos têm que estar numa harmonia só, tanto quem é da parte de instrumental como das vozes, né, e por isso que tem a exigência, né, do maestro. E ele teve um momento lá de fúria, de ficar estressado, porque é isso, eu acredito que tudo que a gente vai fazer tem que não ser só simplesmente fazer, mas tem que dar o máximo, e esse máximo é cada vez que você se propõe a se dedicar e se doar mais. Então, mostrou isso muito bem, mostrou também a questão, né, do sofrimento de quem vai para a guerra, de quem fica principalmente, né, a expectativa de que vai retornar, com a esperança de que vai rever aquela pessoa que foi, né?
E também teve o preparo anterior dos meninos, os três, principalmente, que participaram do musical do coral. Sim. Né, que eles fizeram a preparação de uma certa forma subjetiva, como se possivelmente não pudesse mais voltar. Ai, velho, foi isso que me ficou triste também, porque a gente não soube se eles encontraram as meninas de novo, porque dois deles tinham namoradas, dois deles. E um deles era solteiro. A gente não ficou sabendo se eles voltaram pra ela, porque eu fiquei assim, é horrível. E interessante que eles foram até essas pessoas, né? As meninas. Um que já tinha 19 anos ainda era virgem, digamos assim. Não, tinha 18. 18, e aí ele queria ter a experiência do sexo. E aí ele procurou uma já senhora, né? Porque ele poderia morrer, então ele queria ter a experiência. Programas, digamos assim, na época. E tanto é que ela diz assim, eu peguei você no colo. Né? E o outro tentou tentou dormir com Maria, que era a namorada dele. Só que ela Mas não assim, quis. tudo de uma forma muito respeitosa. Foi muito lindo, eu amei. Esse contexto todo muita educação, muito respeito entre eles, dentro do contexto. Não tem nada assim, sei lá, tipo maldoso. Contexto, maldoso. Porque eu imaginei, desde o início, que eu achei que eles três só queriam farra, mas não. Ele queria realmente encontrar alguém que gostasse dele, sabe? Ter alguém mesmo. Tanto é que quando ele ficou com a Bella, não foi? Que a Bella era ex-namorada do Clyde, quando ele foi pra guerra. Eles ficaram juntos, que eu achei que ele só queria farra, mas não ficaram juntos. E assim, é um filme muito bom. Lindo, que amei. retrata muitas questões, né? Principalmente nesse contexto da arte. Né? E que eu recomendo que assistam, né? Com esse ponto de tirar coisas boas, positivas. Né? E que não haja mais guerra, porque, meu Deus, tanto sofrimento, meu Deus. E é isso. Acho que é um filme muito bom. Então, pessoal, se vocês quiserem assistir, o filme é maravilhoso, um dos melhores filmes que eu já assisti em toda a minha vida. E é bom a gente procurar mais filme assim, né, velho? Porque a nota? Qual a nota? 10 de 10. 9,8. Muito exigente, senhor, viu? Esse filme está disponível na HBO Max, caso vocês queiram assistir. O nome do filme é Sinfonia de Guerra. Maravilhoso. Eu vou demorar para superar esse filme, principalmente o final, não vou esquecer esse final tão cedo. Então é isso, pessoal. Caso vocês gostem do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho. Caso não goste, passe reto, nem comente, se comentar o bloqueio. Comentários negativos, claro, né? Então é isso, até o próximo vídeo.